Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês me perdoem aí pela minha voz, tá? Eu estive ausente alguns dias aí, até por conta da minha voz. Fiquei bem rouca e tava saindo, a voz quase não estava saindo, então para gravar vídeo tava complicado. É ataque energético e também por outros acontecimentos aí. Enfim. É meu bom dia, porque eu tô gravando pela manhã, mas meu boa tarde para quem ver esse vídeo à tarde e meu boa noite para quem estiver vendo esse vídeo à noite, tá? Vou continuar com as leituras das energias gerais para setembro e espero conseguir nessa primeira semana trazer todos os signos aqui. Era a intenção da semana passada, mas não deu certo, né? Nem tudo sai como a gente planeja. E vou continuar trazendo, tá? Leitura geral para o signo de Sagitário. O oposto complementar de Sagitário é Gêmeos, mas também pode ressoar com quem tem Sol, Lua, Vênus e Júpiter no seu mapa astral. Também quero trazer aqui para vocês que eu também trabalho com mapa astral. Caso você queira fazer um mapa astral, ele é ótimo para te trazer algumas situações, né? Mostrar algumas situações aí da sua vida, te mostrar porque que algumas coisas não desenrola, ou por que certas coisas acontecem, te traz clareza, tá? O tarô, ele vem na intenção de aconselhar, direcionar e trazer alertas, tá? Eu trabalho com leituras canalizadas e intuitivas, tá? Em alguns momentos vocês podem perceber que às vezes eu fico em silêncio na leitura, porque eu estou canalizando a mensagem, tá? Desde que eu comecei com o oráculo, com o tarô, eu sempre pedi para minha espiritualidade que ela se manifestasse sempre nas leituras, tá? Então vamos começar com as leituras gerais, lembrando outros signos também podem trazer referências para você na sua leitura. É interessante que você vá assistir as leituras desses signos, né, que são citados na leitura. Lembrando que se você não é sagitariano e você se deparar nessa mensagem, entenda que existe algo ali para você, eu posso falar diretamente com você, Sagitário, e todos que ouvirem a leitura tenham discernimento em saber que nem tudo vai ressoar com você neste momento, porque aqui é uma leitura coletiva, então é energia de muitas pessoas. Aquilo que não ressoou, solta para o universo. Eu peço para que vocês, já no início do vídeo, tragam a sua energia para a mesa, curtindo, compartilhando, se inscreva no canal. Obrigado por todas as mensagens, tá? Assine o sininho de notificação aí para que você fique por dentro de todas as mensagens. Peço licença à tua espiritualidade, Sagitário, para que eu venha trazer a melhor mensagem para vocês. Peço licença a toda a tua egrégora também. Peço, já fiz as minhas orações, já fiz as minhas preces aqui, mas peço novamente que a minha espiritualidade esteja presente aqui e se manifeste aqui, trazendo a melhor mensagem aqui para todo o público do canal. Mesa aberta para o signo de Sagitário. Cor para o signo de Sagitário hoje é o marrom, tá? Entramos aí em setembro, né? Hoje, 1º de setembro, tá? Setembro, energia
O número 9, energia de finalizações para a chegada de outras coisas, né? Novos ciclos já se apresentando aí no mês de setembro. Vamos lá, espiritualidade. O que nós temos? Qual é a energia para o signo de Sagitário? Espiritualidade, Sagitário, energia para Sagitário. Nós temos a carta da bruxa, né? Vamos falar de espiritualidade aí, Sagitário. No fundo do deck, a roda da fortuna, tá? Energia de número 1, tá? Meu oráculo, ele é o número 1, a bruxa. E a roda da fortuna, número 10, que também é uma energia de número 1. A roda da fortuna, o julgamento, a morte, o imperador, o eremita, a estrela e o sol. Temos um casal aqui, eu sinto uma energia de mentores, tá? Eu vejo aqui que não é que você vai entrar no modo eremita, não, mas que você está saindo do modo eremita, tá? Começando, trazendo uma energia de liderança, assumindo, né? A sua verdade, assumindo a sua postura, assumindo aquilo que você foi chamado, né? Porque aqui temos libertação, aqui a roda gira. Aqui veio muito para mim aqui assim, ó, a espiritualidade está se movendo para trazer uma libertação, uma finalização e trazer novos acontecimentos, porque você também, Sagitário, se colocou, tá? Nessa postura também. Então, Sagitário, aqui tem um movimento que você está fazendo e aí a espiritualidade está te auxiliando. Alguns sagitarianos vão entrar, tá? Ou já estão entrando, ou já estão vindo de 9 meses, vamos colocar aí, tá? Porque a casa 9, o mês 9, a casa 9, o 9 é a casa de Sagitário, e o sagitariano traz muito espiritual, tá? O Sagitário, ele é um signo espiritual. Ele é voltado à espiritualidade, tanto é que o símbolo do Sagitário é um centauro, né? Metade homem, metade humano, né? Que carrega uma flecha. Essa flecha, ela é lançada para um alvo, né? Então, eu vejo aí sagitarianos aí que têm propósitos, que estão focados numa direção e que vão se lançar a partir agora do mês de setembro, vão se lançar a esse alvo, a esse propósito, a esse caminho, tá? Temos sagitarianos aqui que estão passando por finalizações, tá? Porque eu estou vendo aqui, ó, que saiu 2 números 1 aqui para vocês, né? É um início, tá? É o início aqui. Aqui eu tenho sagitarianos. Que já estão vindo, já estão de uma certa forma buscando orientação ao espiritual, vivem, né, nesse processo de buscar orientação do espiritual, no sentido de autoconhecimento de si, tá? E do que está ao seu entorno, tá? É como se aqui eu tivesse sagitarianos que entraram num processo de viver a sua verdade, tá? De ser quem é, tá?
eu tenho sagitarianos aqui que se colocaram numa postura de não mais agradar as outras pessoas, tá? Por isso que eu tô vendo por isso que eu senti muito essa energia de liberdade, tá? Eu fui semana passada, antes de eu ficar totalmente rouca, assim, fui fazer uma leitura para Escorpião, que depois eu vou trazer essa leitura para Escorpião. E também na leitura de Escorpião também falava sobre liberdade. Tá, eu vou gravar para Escorpião e vamos ver se Escorpião vai ter essa energia novamente, tá? Mas trazia muito, tá? Trazia muito aí, trazia muito aí pro pessoal aí, a energia que vinha de Escorpião era essa energia de liberdade. E aqui tem também para Sagitário, tá? Carta da Morte falando sobre ciclos, né? Novos ciclos. E a carta do Imperador é aquele que agora vai tomar rédea da própria vida, tá? Então, o Sagitariano aqui, ele tá tomando as rédeas da própria vida, tá bom? Eu tenho sagitarianos aqui que, se não trabalham com a espiritualidade, vão passar a trabalhar. Mas eu tenho aqui uma energia de sagitarianos que já trabalham com a espiritualidade e entrando numa outra atmosfera espiritual. É como se alguns sagitarianos aqui se elevassem a nível de entrar em outras egrégoras espirituais, tá? Entrar em outras egrégoras espirituais. Eu sinto bastante essa energia, tá? De sagitarianos aqui, conhecendo, por exemplo, outras egrégoras, tá? Outras egrégoras, tá? Eu sinto aqui muito que alguns sagitarianos vão trabalhar muito, tá? Com a espiritualidade, muito, tá? Com a espiritualidade, como também sinto aqui dons e talentos de alguns sagitarianos aqui se intensificando. Sabe assim, olha, vocês vão enxergar com muito mais clareza a partir agora do mês de setembro o mundo espiritual, tá? Vocês vão conseguir se antecipar de situações, tá? No mundo espiritual. É uma situação assim que alguns sagitarianos aqui vão conhecer o próprio poder. Aqui eu vejo sagitarianos aqui que têm uma espiritualidade muito, muito firmada, mas vem da sua ancestralidade, tá? Vem de uma ancestralidade aqui. Vem de uma ancestralidade de pessoas que trabalhavam muito a fala, a magia, trabalhavam com os elementos, tá? Porque a carta da bruxa, olha só, ela está protegida por um círculo. Também são sagitarianos que estão abrindo portais espirituais, energéticos. E ela está aqui, ó, manipulando o fogo, né? A água. Temos aqui, olha, um pentagrama, quer dizer, ela trabalhando a magia, tá? Então, aqui temos sagitarianos aqui, fazendo a roda virar da sua vida através da espiritualidade. A minha vela tá aqui pulando, tá, gente? Aqui não tem vento, não. É a mesma energia aqui da espiritualidade aqui falando. Aqui, sagitariano, aqui eu sinto que alguns sagitarianos aqui estão passando por alguns processos, tá? Existe aqui alguns sagitarianos passando por alguns processos que vão trazer a liberdade, tá?
Temos alguns sagitarianos aqui, como eu disse para vocês, tomando as rédeas da própria vida. A energia do imperador traz aquele que faz a sua voz ser ouvida. É aquele que corta o mal pela raiz. É aquele também que faz a sua presença, a sua presença fala por si, tá? O imperador tem energia de Áries, tá? Então, interessante aí, que também é do elemento fogo, tá? É interessante que o pessoal de Sagitário aí também veja sobre Sagitário, Escorpião aqui, tem energia de Sagitário, de Escorpião na mesa, tá? Tem energia de Libra, Gêmeos, tá? Tem energia de Peixes aqui também, tá bom? Então, assim, aqui tem um sagitariano tomando o domínio da própria vida. Chega, tem um sagitariano, uma sagitariana aqui que chega. Chega, tem um sagitariano que falou assim, chega. Por isso que eu estou vendo essa roda da fortuna aqui. É um sagitariano que falou assim, chega. Chega, chega, chega. Tá na hora de cada um carregar a sua própria, seu próprio peso. Tá na hora de cada um aqui carregar a sua própria bagagem, né? Tem um sagitariano se libertando de pesos. E vou falar mais para vocês. Aqui tem sagitarianos aqui confiando mais e deixando na mão da espiritualidade aqui, tá? Espiritualidade falando aqui, ó lá, novamente, o imperador. Energia de Áries, né? Aqui tem sagitarianos que estão deixando a espiritualidade trabalhar, tá? Tem sagitarianos aqui rompendo com uma estrutura antiga, tá? A carta do imperador fala, ó, no fundo do deck, a iniciação. Tem sagitarianos aqui iniciando um ciclo novo, tá? Tem sagitarianos e sagitarianas aqui vamos se dizer assim, pegando de novo o controle da própria vida, tá? Colocando limites aos outros, tá? Organizando a sua vida material, sentimental, familiar, organizando aqui, colocando cada um no seu quadrado, tá? Tem alguém aqui que está fazendo, já entrou nessa energia, mas eu sinto aqui que tem alguém aqui já fazendo, tá? Os seus princípios aqui serem levados em consideração aqui, sendo levados aqui tem um sagitariano de muita honra, de muito caráter aqui, tá? A iniciação, a afinidade, a evolução. Temos sagitarianos aqui passando por um outro nível espiritual, como eu disse para vocês, tá? Iniciando outro tipo, vai iniciar, vai conhecer outros tipos de energia, tá? O que mais, tarô? Mas eu sinto aqui muito um sagitariano aqui tomando controle da própria vida, parando de deixar as pessoas ditar regras.
A especulação, um apostolado e a veemência, tá? No fundo do deck, a torre. Algumas coisas estão sendo rompidas aqui, tá, Sagitário? Algumas coisas estão... É como se a espiritualidade falasse aqui pra mim o seguinte, que alguns ciclos aqui na sua vida, que algumas coisas, algumas influências, elas estivessem sendo arrancadas da sua vida, tá? É como se alguma coisa, a espiritualidade arrancasse da sua vida, tá? Uma energia, uma estrutura, como se uma estrutura viesse a se romper mesmo. Aqui foi o que eu disse para vocês, tá? É como se uma estrutura ela viesse ao chão para poder nascer uma outra estrutura. Essa carta ela equivale à carta Ás de Espadas, tá? Ela equivale à carta Ás de Espadas. Aqui embaixo dá para vocês terem noção aqui, tá? Tudo na carta trabalha em favor da gente compreender a leitura. Então, é um Ás de Espada. O Ás de Espada fala que depois de você enxergar as coisas por uma outra ótica, depois de muito sacrifício, não só de enxergar as coisas por uma outra ótica, para mim veio aqui depois de muito sacrifício, tá? Aqui fala das coisas que você abriu mão, tá? Das coisas que você abriu mão. Aqui tem um sagitariano olhando mais para si, tá? Um sagitariano mais para si. Tem um sagitariano aqui que tá fechando alguns ciclos kármicos, tá? E assim, a espiritualidade, ela tá como se ela estivesse à porta batendo ali, que é para você se livrar, tá? Porque tem coisas para chegar para você e tem sagitarianos aqui que vai precisar deixar pessoas para trás, coisas para trás. Tem gente que vai querer ir junto contigo para essa nova fase, tá? Nesse novo caminho, tá? Mas não vão. Porque são pessoas que, na verdade, aqui enxergavam e enxergam ainda esse sagitariano como eu não digo alicerce não, porque não é alicerce, tá? Eram pessoas que usavam, na verdade, o sagitariano aqui, tá? E aí, essa sagitariana aqui tá se libertando, tá? Tá se libertando aqui. Tem uma energia muito forte de libertação aqui. Então, existe um fechamento de karma aqui, tá? Eliminação de preconceitos, tá? Sobre si mesmo. Tem um sagitariano aqui se libertando de traumas. Muito forte aqui, tá? Muito forte. Sagitariano, aqui tem um sagitariano se transformando de dentro para fora, tá? Tem um sagitariano se transformando de dentro para fora. Aqui me fala de um sagitariano muito inteligente, tá? Tem um sagitariano se valorizando mais, tá? Tem um sagitariano olhando para todas. A carta da especulação é esse sagitariano olhando tudo que ele viveu,
tá? Tudo que ele viveu, e tudo que ele viveu serviu para estimular seu raciocínio, seu intelecto. Tem um sagitariano, uma sagitariana aqui se elevando sua autoestima, tá? Tem um sagitariano olhando para tudo que construiu com muito sacrifício, com amor, tudo que conseguiu alcançar com muito amor, mesmo se sacrificando muito, porque tem sagitariano aqui que sacrificou a si própria, as suas próprias vontades aqui, por conta de outras pessoas, tá? Por conta de outras pessoas. Tem um sagitariano, uma sagitariana aqui que sacrificou muita coisa por outras pessoas aqui. Então, por isso que eu vejo algumas pessoas saindo da vida desse sagitariano que vão querer caminhar nessa nova etapa com o Sagitário, mas não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque existe uma libertação aqui. São pessoas que eram pessoas, situações que Sagitariano carregava nas costas. Era o peso que Sagitariano carregava nas costas. Entendeu? Só que agora, nessa nova fase, esses pesos não vão mais, porque Sagitariano tá largando para trás. Sagitariano Sagitário aqui tá fechando uma etapa kármica aqui. Eu fiz o que podia fazer, tá? Você fez tudo o que podia fazer, só que agora chega. Tá? Você caminhou da forma que sua família queria, porque aqui tem gente da família caindo fora, a espiritualidade tirando, tá? Desculpa, mas eram pessoas da sua família que se aproveitavam de você, que você estava carregando nas costas. Você caminhou, viveu como a família quis, você viveu como a sociedade quis, só que agora você entra numa energia livre, de libertação, tá? De libertação. Você entra numa energia de libertação para seguir o que você quer, para viver do jeito que você quer. Chega de dúvidas. Chega de se preocupar com o aval das pessoas, com o aval da família, com o aval dos amigos, tá? Chega, você está se livrando de culpas, por isso que eu falei que você está fechando o karma. Sagitário, você fez o que era possível. Você fez o que era necessário aqui. É um sagitariano que está entendendo que precisou escolher algumas coisas, só que agora tá se escolhendo, tá? Que linda essa energia, viu, Sagitário? Essa sua energia geral, você tá se livrando. Você tá se livrando de... Você tá superando o trauma, Sagitário. Tá? Aqui eu sinto uma energia de um Sagitário que passou por algumas situações bem complicadas, ainda vai passar por algumas situações aqui, ainda, porque tem situações que precisam finalizar por definitivo, tá? Tem sagitarianos que estão caminhando para essa libertação, e tem sagitarianos aqui que já estão libertos de alguma coisa. Tá? Tem situações bem fortes, tá? Bem fortes. Principalmente
em relação à família, tá? Em relação à família ou em relação ao profissional. Tem sagitarianos aqui que estão no processo para um novo emprego, para uma nova carreira, tá? Sagitarianos aqui que estão rompendo com algumas coisas, tá? Sagitariano rompendo, fazendo rupturas com relações passadas, tá bom? Rompendo com o passado, caminhando, tá? Caminhando para uma harmonia, caminhando. Tem sagitarianos aqui que tá rompendo com uma energia de relacionamentos passados que talvez pudesse influenciar ainda na relação presente, tá? Que acabava impedindo desse sagitariano ter um relacionamento harmônico, tá? Essa carta fala muito de um sagitariano que tinha alguns complexos, tá? De autoestima, não se sentia capaz, tá? De realizar algumas coisas, mas que estão superando ou vão superar aqui a partir do mês de setembro, tá? Tem gente aqui desbloqueando o caminho. Esse mês de setembro é um mês de liberdade do Sagitário, tá? É um mês de liberdade do Sagitário. Tem gente aqui que vai se mudar de emprego, de cidade, de estado, bairro, tá? É uma nova vida, Sagitário. E você não está preocupado em provar nada para ninguém. Você está aqui vivendo a sua vida, querendo viver a sua vida, Sagitário. Tá? Você está aqui querendo viver a sua vida, querendo viver a sua verdade. Tá? Então, temos uma nova vida aqui para Sagitário, tá? Tem um sagitariano aqui sendo liberto. Vamos ver o que mais temos aqui. No Sagitário, mês de setembro. Mês de setembro, Sagitário, o que mais? Espiritualidade. Nossa, muitas cartas. Autoridade. Então, sagitariano aqui, tomando as rédeas da própria vida. Aqui, ela estava no fundo do deck, era que eu tava embaralhando, né? E ela caiu. Tem um sagitariano aqui, uma energia número 1 de novo. Um sagitariano aqui que está perdendo ou já perdeu o medo, a autoridade, a inovação, tá? Aqui tem um sagitariano aqui que perdeu o medo. Perdeu o medo de ficar sozinho, tá?
Perdeu o medo de agradar. Tem um sagitariano aqui que não tem mais, não está mais indeciso, tá? Tchau, Urios, salve o povo cigano, salve o povo da boa sorte, salve o povo do Oriente, salve todos os clãs ciganos. Eu vou puxar aqui, ó, no fundo do deck, a espiritualidade. É a espiritualidade que tá fazendo todo esse movimento, viu? Mas a espiritualidade tá fazendo esse movimento, Sagitário, porque você também fez esse movimento, tá? É um sagitariano que investiu em si, que buscou por essas mudanças, tá? Tchau, Orion, salve o povo cigano, salve Dona Sulamita, seu Vladimir, salve Dona Jasmine, o cigano Juan, salve todos. Carta do urso, tá? Sagitário, toma cuidado, tá? Tome cuidado com a inveja, porque esse movimento que você está fazendo aqui, essa ruptura que você está fazendo com pessoas, situações aqui, em alguém aqui, vai causar inveja, tá? Tem uma energia aqui te pedindo cautela, tá? Tá te pedindo cautela. Aqui você vai se deparar com alguém que não quer, tá? Que não quer essa mudança sua, tá? É alguém que não vai se satisfazer. Em ver. Então aqui tá pedindo para você, tá? Para você observar os seus instintos, tá? Observar os seus instintos. Aqui. Aqui existe a proteção aqui de um guia, tá? Um guia feminino, tá? Muito voltado ao elemento terra, tá? Muito voltado ao elemento terra. É uma energia. Eu vou intuitivamente aqui, a minha cigana pediu para avisar alguém aí de Sagitário que estiver ouvindo esse vídeo. Doeu muito, muito, muito o meu chakra do terceiro olho, então tá pedindo atenção. E também tome cuidado, porque tem alguma coisa para acontecer nos próximos dias, tá? Ou até eu vou colocar o vídeo hoje. Se não tiver para acontecer nos próximos dias, tá para acontecer até no dia de hoje. Eu vejo algumas coisas acontecendo no dia de hoje, tá?
Alguém pode se voltar a você com muita agressividade, tá? Alguém pode vir pelo seu lado com falsidade, tá? No intuito de te trazer tristeza. Tem uma energia aqui muito forte de possessividade. Alguém tentando te esgotar, tá? Emocionalmente e até espiritualmente aqui, tá? Toma cuidado, viu? Cuidado, porque tem gente querendo ultrapassar o limite que você estabeleceu. Tem gente que não está aceitando aqui o limite que você colocou, tá? Então pode ser que que aconteça brigas, tá? Brigas, discussões, tome cuidado, tá? Aqui eu ainda vejo que existe alguém tentando se colocar como barreira aqui para suas mudanças, que não está confortável com as suas mudanças, porque não favorece mais a essa pessoa a sua mudança. Tá bom, Sagitário? Toma cuidado. Toma cuidado, Sagitário. Tem mais Sulamita. Olha, a carta da Torre, tá? Ela caiu invertida, tá? Quando a torre cai invertida, é que alguém, aqui eu não vejo você, tá, Sagitariana? A carta da chave no fundo do deck. É como se alguém não aceitasse esse rompimento, entendeu? É como se alguém não aceitasse esse rompimento, tá? Aqui, a torre por si só fala de mudança, uma mudança que é inevitável, não adianta. A espiritualidade, Sagitário, tá fazendo um movimento na sua vida e com a sua ajuda, é uma ajuda mútua. A espiritualidade fazendo esse movimento de mudança, porque também viu que você quer esse movimento de mudança, tá? Que você quer esse movimento de mudança, então a espiritualidade ela tá se movendo nesse sentido para te auxiliar a você a você fazer essas mudanças, tá? Essa mudança interna. Então, é que assim, essas mudanças, essas transformações internas aqui, elas estão acontecendo. Alguém não está satisfeito com essa mudança. Mas a espiritualidade está falando que essas mudanças elas são para abrir caminho. Tá vendo a porta, a chave a carta da chave no fundo do deck fala sobre que esse caminho, esse período de instabilidade, tá? Que você tá passando, porque aqui o Sagitariano tá passando e ainda vai passar por alguns períodos de confusão aqui, porque tem gente que não está aceitando, tá? Você é Sagitário, alguém que tá se livrando dos medos, tá? Está se livrando dos medos. Você está abrindo espaço para novos caminhos, para novos começos, para novas oportunidades, mesmo com medo, tá? Aqui tem um sagitariano
se libertando de padrões e comportamentos, de pessoas e situações tóxicas, tá? E aí o conselho de Dona Sulamita: acolha essas mudanças, Sagitário, tá? Acolha essas mudanças. Deixa a espiritualidade fazer as mudanças. Essas mudanças, elas são, em alguns aspectos, doloridas. E precisa ser dolorida, porque é, é necessário, tá? É necessário que ela aconteça da forma que está acontecendo. Porque tinha situações e pessoas aqui que não iriam permitir. Tem pessoas aqui que não iriam permitir essa mudança. A carta da Torre, 19, também traz uma energia 1. Tem vários uns aqui. Número mestres. O que mais? A cegonha. A transformação. Você está passando, Sagitário, por uma transformação. A carta da Lua. Carta da Lua. A carta da Lua, ela traz uma conotação de intuição, né? Você trabalhando o seu inconsciente, tá? É você trabalhando a espiritualidade, é você deixando a espiritualidade trabalhar. É alguém aqui que tá com a sensibilidade muito aflorada, tá? E tá captando as coisas com... Está captando as energias. É alguém muito sensível, tá captando todas as energias. Você está sentindo no corpo as energias que vêm de encontro com você. Você está tendo uma percepção que vem através da sua intuição, através da espiritualidade, tá? Que te faz enxergar a importância dos ciclos, de ciclos precisarem ser encerrados, tá? Aqui também traz uma energia de você reconhecer seus méritos, tá? Aqui é a espiritualidade te trazendo clareza diante dos obstáculos que estão obscuros para você, disfarçados para você, porque tem energias aqui de situações ou pessoas querendo te enganar, tá? Porque essa mudança, tem gente querendo fazer você enxergar que essa mudança não é boa para você. Tem gente que não quer deixar você sair, tá? Carta da Lua, carta das estrelas, a carta da mulher. Por que eu falei para vocês que tinha o meu terceiro olho, né? Meu chakra coronário, né? Estava doendo. Carta dos pensamentos, tá? Carta das alianças. Carta dos obstáculos. Carta dos caminhos. Aqui. Tem gente que não quer deixar você sair, Sagitariano. Sabe por quê? Porque não é confortável. Você tirou pessoas da zona de conforto, Sagitário.
A sua mudança está incomodando algumas pessoas, tá? Os lírios no fundo do deck. De novo a carta da lua. Sagitário. Aqui a espiritualidade vem falando que você entra num período de mais maturidade e mais sabedoria agora, diante de todas essas coisas que andam acontecendo para sua vida, tá? Todas essas mudanças, elas estão sendo feitas para trazer equilíbrio para sua vida e paz e calma, porque sagitarianos aqui que perguntaram para a espiritualidade quando é que teriam paz na vida, tá? Aqui a energia que eu sinto é que vocês busquem acreditar mais na espiritualidade de vocês, nos mentores de vocês, tá? Porque vocês têm proteção espiritual. Eu falei para vocês aqui, eu vou mostrar de novo para vocês aqui. A gente sempre olha, né? Nós como tarólogos, a gente olha o fundo do deck, porque o fundo do deck tem mensagens ali subliminadas, tá? Tem um momento de abundância chegando para vocês. Aqui tem um casal, ó, Sol e a Lua. Tá? Sol e a Lua. A Lua não é um astro que tem iluminação própria, né? Mas ela recebe iluminação do Sol, tá? Ela recebe iluminação do Sol. Aqui eu enxergo como se você recebesse iluminação. Não é que eu não tô querendo dizer que você não tem luz própria, pelo amor de Deus. Presta atenção. Mas é como se você recebesse iluminação, tá? As suas sombras recebesse iluminação. Esses traumas que você está vencendo, superando, esse karma que você está eliminando, é como se as suas sombras estivessem recebendo iluminação, tá? E você tá se libertando disso, tá? Você tem proteção espiritual, tá? Muita proteção espiritual aqui. Você tem egrégoras ainda que você nem conhece, Sagitário, mas que elas trabalham para te auxiliar, elas te protegem. São energias muito sutis, às vezes você até percebe, em outras situações você nem percebe essas energias próximo a você, tá? Cuidado, sagitariano, que tem uma pessoa da sua família, tá? Da sua família que não vai querer que você realize essas mudanças, que ainda vai vir como obstáculo, tá? Que não vai aceitar essa sua mudança. Mas, tarô, vamos finalizar aqui. Carta 8, ciclo. Finalização de um ciclo. Morte de um velho eu e o renascimento de um novo eu, tá? Aqui há um novo sagitariano ou uma nova sagitariana renascendo. Tem a finalização, tá? Tem a finalização de uma situação, de um processo, tem uma finalização de algumas amizades,
pessoas próximas de relacionamentos. Eu não vejo relacionamento afetivo aqui, mas caso essa transformação aqui estiver incomodando alguém no seu campo afetivo, entenda que essa serve para essa área também, tá? Interpretem aí, encaixem a leitura na área que vocês estão passando por isso, tá? Tem. Por mais que os acontecimentos sejam negativos, tá? Possa haver brigas, discussões. Espiritualidade tá falando assim que é necessário, tá? Para que você consiga deixar o passado no passado e prosseguir. Para que você possa seguir. Tem situações que vão acontecer de forma brusca e abrupta na vida de alguns sagitarianos aqui, para que esses sagitarianos consigam finalizar esses ciclos para conseguir caminhar para frente. Tem alguém aqui, sagitariano, que da sua família, tá? Que vai ser retirado de definitivo. Você agora, primeiro momento aqui, pode ser que lá no futuro, eu não tô vendo agora. Não tô vendo isso aqui também, mas pode ser que lá no futuro essa pessoa, ela possa voltar ao seu convívio quando ela aceitar as suas mudanças, porque se ela não aceitar a sua mudança, a espiritualidade vai mantê-la afastada. E eu digo pra você assim, é do seu sangue, tá? Tem alguém bem incomodado aqui, viu? Tem algo chegando para você. Os navios tá falando aqui para mim que tem algo chegando aqui para você. A espiritualidade tá trabalhando muito, 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 muito para esse novo chegar. Então foque aí nos seus projetos, tá, Sagitário? Foque aí no que você quer, tá? Porque existe uma grande mudança, a espiritualidade tá fazendo essas mudanças, tá fazendo essa transformação porque você se colocou nesse propósito, tá? Então, acolha, se acolha e mude mesmo, tá? Aqui tem uma mudança muito linda. Tem, como eu disse pra você no começo da leitura, você tá pegando o controle da sua vida, tá? Você está se valorizando, tá? Porque aqui tem uma valorização e tem o fechamento de uma etapa kármica, aqui tem uma libertação, tá? Tem grandes conquistas para você, mas precisava fechar isso aqui. Tem um sagitariano, uma sagitariana superando traumas, se libertando, tá? Eliminando preconceito sobre si própria. Eram sagitarianos aqui que achavam que não merecia um relacionamento feliz, não merecia o relacionamento que tinha, o trabalho, o que a espiritualidade tem, tá? Mas é alguém aqui que tá entrando e se sentindo que conquistou a própria liberdade, porque antes eram sagitarianos que eram presos e limitados por pessoas, situações, tá? Não esqueça, deixa seu like, se inscreva, assine a notificação, deixa seu comentário. Eu sou do interior de São Paulo, fale para mim de onde você está me assistindo e que você receba essa energia que vem entrando aí em setembro junto contigo, porque tem coisas chegando para você. Tem coisas lindas chegando. Esse fim de ano aqui é sobre colocar algumas coisas no lugar aí, porque 2026 tem coisa linda para chegar em você. Em 2026, energia número 1, tá? Tem realizações, tem novas oportunidades para você aí, Sagitário. Meu muito obrigado.
A gente vai se ver no próximo vídeo, com certeza, e com essa energia de novo, porque Sagitariano está entrando numa energia maravilhosa. Tem um Sagitariano aqui se desamarrando de inúmeras coisas aqui, se libertando, confrontando seus medos, seus traumas e se libertando deles, tá? Que linda mensagem, Sagitário. Boa sorte para você e a gente se vê no próximo vídeo.